Fala pessoal, hoje vamos estar falando um pouco sobre a empresa Klabin, mas antes eu gostaria de pedir para que você se inscrevesse no canal, deixasse seu like, também seu comentário. O canal tem crescido dia após dia com a ajuda de vocês e eu gostaria de pedir também que vocês me ajudassem a bater a primeira meta do canal de 500 inscritos. Vamos falar um pouquinho sobre os resultados aí do primeiro trimestre de 2022, 2023 da Klabin. Os destaques que a empresa apresentou no período teve um EBITDA ajustado que alcançou 1,9 bilhões no primeiro trimestre, teve um crescimento aí de 13% em relação ao primeiro trimestre de 2022. A receita líquida da empresa, ela também aumentou 9% em relação ao primeiro trimestre de 2022, atingindo aí um patamar de 4,8 bi no período. O FSL yield ajustado também de 20%, atingindo aí 4 bilhões em 12 meses, e um ROIC de 19,4% nos últimos 12 meses também. A empresa distribuiu 1,6 bilhões em proventos nos últimos 12 meses aí, diante do regime de competência, né? Totalizando no primeiro trimestre, né, de 2023, 389 milhões. Também a empresa concluiu 92% das obras da Puma 2 e a construção da segunda máquina MP28, concluída em medição de 23/4 de 2023, com previsão startup em junho de 2023. O endividamento também da Klabin, ela ficou estável, 2,6 vezes, né, da dívida líquida, dividido pelo EBITDA, no primeiro trimestre. Também em comparação ao primeiro trimestre de 2022, que foi de 2,7 em dólar. Podemos ver também que a Klabin, ela apresentou resultados sólidos no trimestre aí, que demonstraram força do modelo de negócio integrado, diversificado e flexível. Podemos ver que os volumes das vendas do primeiro trimestre de 2023 em relação ao primeiro trimestre de 2022 caiu 2% no período, onde em 2022 tinha sido de 55% no mercado interno e no primeiro trimestre de 2023 no mercado interno foi de 57%. No mercado externo, no primeiro trimestre de 2022, foi de 45%, embora em 2023 foi de 43%, havendo então essa redução no mercado externo de 2%. Na receita líquida teve um aumento de 9% em comparação ao período. Esse aumento aí também no mercado interno teve um aumento aí de 3%, né, porque no primeiro trimestre de 2022 era de 59% e 2023 62%. Embora no mercado externo, no primeiro trimestre de 2022 foi de 41% e em 2023 de 38%, totalizando aí no primeiro trimestre de 2023 4,8 bi no período. O EBITDA ajustado também por segmento, né, podemos ver aí que papéis e embalagem no primeiro trimestre de 2023 foi de 998 milhões. E na celulose, no primeiro trimestre também de 2023, foi de 945 milhões, onde teve um aumento aí de 13% também no período, né, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Podemos ver que na margem EBITDA teve um aumento também, onde no primeiro trimestre de 2022 foi de 39% e em 2023 foi de 40% também no período. O fluxo de caixa livre, né, o FSL, teve uma forte geração de caixa,
operacional que elevou para o patamar de 20%, 20,6% no período, onde podemos ver aqui na tabela. E também teve um crescimento de 6,5 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre aí, né, de 2022, né, em comparação. E teve uma variação também de 14,1% em 2022. Podemos ver também que o CAPEX foi de 1,1 bilhões e o EBITDA ajustado de 1,9 bilhões em 2023, né, em comparação aí ao mesmo período de 2022, ao quarto trimestre de 2022, que foi de 1,9. Ao contratos de arrendamentos aí também do IFRS 16 foi de 64 milhões e teve uma variação no capital de giro de 234 milhões também no período de 2023, no primeiro trimestre. Dividendos sobre juros capital próprio foi de 381 milhões, embora no quarto trimestre de 2022 foi de 502 milhões. Podemos ver também que o projeto Puma 2 ele totalizou aí, né, investimento de 521 milhões e projetos especiais e de expansão de 173 milhões, tendo um fluxo de caixa livre ajustado de 872 milhões no período. No quarto trimestre de 2022 foi de 1,7 bilhões. Podemos ver aqui que a empresa, né, a Klabin, ela tem uma dívida líquida e alavancagem onde teve um aumento do EBITDA, que contribuiu então aí para a manutenção da alavancagem da companhia, próximo ao piso da política de endividamento. Podemos ver que a dívida bruta, né, essa posição aqui em dia 31 de 3 de 2023, foi de 28 bilhões na dívida bruta, disponibilidade de 7,1 bilhões, totalizando uma dívida líquida aí de 20,9 bilhões. Então, podemos ver que a empresa ela, ela teve a sua alavancagem, né? Ela está operando aí 2,6 vezes, né, a dívida, e onde podemos ver que no primeiro trimestre de 2023, né, podemos ver que o EBITDA ajustado é de 8,1 bilhões e a dívida líquida de 20,9 bilhões. Podemos ver também que desde o primeiro trimestre, né, no primeiro trimestre de 2020, a Klabin ela vinha aí com alavancagem de 4,7 vezes e daí para cá ela foi tendo uma desalavancagem, né, desde até primeiro trimestre de 2022. Depois a empresa ela estabilizou a alavancagem. Podemos ver aqui que ela manteve aí desde o primeiro trimestre de 2022 2,7 vezes até o primeiro trimestre de 2023, ela se manteve aí próximo, né, totalizando 2,6 vezes também no período. Isso é bom para a companhia, essa desalavancagem. E podemos ver o cronograma da amortização da dívida, que ela tem um prazo médio da dívida aí no primeiro trimestre de 2023 de 105 meses. O custo da dívida 5,3 bilhões de dólares e podemos ver que o caixa líquido de 9,6 bilhões, onde a posição de caixa da companhia ela em 47 meses, né, de cobertura da dívida. Então, a Klabin, podemos ver aí que ela tem uma posição de que ela consegue sanar suas dívidas aí até 2026 com tranquilidade, tá? E se a empresa continuar tendo os resultados que vem tendo, não terá problema em sanar aí suas responsabilidades financeiras, né?
até 2049, que é o período máximo aí da dívida. Podemos ver que a dívida da Klabin é em moeda estrangeira e moeda nacional. No primeiro trimestre de 2023, ela tem 784 milhões de dívida em moeda nacional e 948 milhões em moeda estrangeira. Então, a empresa ela tem um prazo médio da dívida aí de 8,8 anos e 47 meses de cobertura da dívida em caixa. A empresa também ela pagou proventos no período, um dividend yield de 7,8% no primeiro trimestre de 2022, totalizando aí 1,6 bi, dividendos mais juros sobre capital próprio no primeiro trimestre. A empresa ela pagou aí 389 milhões e a política de proventos é entre 15% e 25% do EBITDA ajustado. Então podemos ver aqui que o dividend yield desde 2019, né, foi aumentando e ano 2022 foi de 6,8%, aumentou aí para 7,8% em comparação ao mesmo período. Então é isso, pessoal. Mais uma vez eu peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo também, que é muito importante para o crescimento do canal. Eu conto com a ajuda de vocês, o canal tem crescido dia após dia e isso me motiva a continuar gravando mais vídeo. Aquele forte abraço e até o próximo vídeo.